Então, quando nós pensamos aí em inovações, né, agora nós já não estamos mais falando em tecnologia, nós estamos falando em inovar, né? Daqui a pouquinho nós vamos entender um pouquinho sobre as inovações. Mas quando nós falamos sobre inovações, o que nós temos de fatores que podem influenciar a inovação? Filiado à tecnologia, os avanços tecnológicos influenciam as inovações, né? Por quê? Eu posso ter uma ideia nova aqui, uma ideia sensacional, mas se surgir um avanço tecnológico, a tecnologia colocou agora, por exemplo, eu inventei a máquina de escrever, mas a tecnologia agora trouxe para a gente a inovação que foi do computador. Então, esse avanço, né, o avanço buscando as redes sociais vai promover, todo mundo vai passar a usar o computador, né? Então, com toda certeza, o avanço tecnológico influencia nas inovações, porque você só vai ter uma ideia inovadora a partir do que está acontecendo no mercado, né? Então, você não vai ter uma ideia arcaica, né? Você vai falar assim, agora a gente vai voltar a escrever tudo manual. Não, a inovação ela tem que acompanhar o avanço tecnológico, a nova técnica, né? Novos hábitos de consumo. Então, para a gente poder entender sobre hábitos de consumo, a gente tem que fazer algumas perguntas. Quando, por quê, como, onde, né? Então, o que é essas perguntas? Quando, por quê, como, onde? Sabe quando você está na sua casa, às vezes de bobeira, sem fazer nada, e aí você fala assim, vou mexer aqui na internet, né? Ou em algum lugar no celular, né? No ônibus, no ponto de ônibus. Aí a gente costuma fazer umas pesquisas assim, aleatórias, né? Umas pesquisas sobre algo que você tenha interesse em saber, né? Eu não sei que cada um tem um interesse em saber, mas a gente costuma fazer aquelas pesquisas. E aí vocês já notaram que todas as vezes que vocês fazem essa pesquisa, por exemplo, eu estou precisando muito comprar um travesseiro. E aí eu estou no ponto de ônibus e eu penso que eu preciso comprar um travesseiro e aí eu vou lá e abro o site de pesquisa e pesquiso por um travesseiro. E aí, obviamente, quando eu nem estiver mais lembrando de travesseiro, passar dias depois, eu vou estar acessando uma rede minha e vai aparecer lá um travesseiro, né? Vários travesseiros. Por que isso acontece? Isso daí é o que a gente chama de hábitos de consumo, né? Os hábitos de consumo é aquilo que a gente busca com maior facilidade. Aí entra aquelas perguntas, quando, por quê, onde, como, né? Por quê? Porque eu estou pesquisando, eu estou desejando aquilo. Então, isso são hábitos de consumo. A intensificação da competição. Então, como que a intensificação da competição pode influenciar na inovação, né? Então, quanto mais eu quero competir, mais eu quero inovar, né? Porque se o meu cliente tem uma jarra, ele começa a servir o suco na jarra de suco, eu quero ter uma jarra eletrônica que vai servir aquele suco ali. Então, a competição, ela faz com que tenha mais inovações, né? Automaticamente. Mudanças no ambiente de negócio. Aí dentro das mudanças nós podemos falar da cultura empresarial, né? Se aquela empresa é uma empresa que motiva os funcionários e às vezes os funcionários são motivados a estudar, a buscar, a ter ideias novas, né? A gente também pode falar também, mais uma vez, da concorrência, né? Se você tem muitas pessoas vendendo aquele produto, vai estar influenciando aí a inovação com toda certeza. E sobre a inovação, o que a gente tem a falar, que nós já iniciamos aqui falando sobre as influências, né, que tem na inovação, mas a gente ainda não adentrou aí para entender o conceito de inovação, né? Então a gente tem o Joseph Alois Schumpeter como o pai da inovação, né? Ele é um economista e ele atribuía às firmas o papel central de propulsoras do processo de inovação. Então ele fez aí nos seus estudos uma ligação entre a economia e uma ligação entre a inovação. E nessa ligação que ele fez, ele disse assim, olha, as empresas que não acompanham as mudanças tecnológicas tornam obsoletas. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo, porque eu acredito que todas as empresas que estão vendo ali que está acontecendo um processo de inovação e não acompanham aquele processo, elas vão sendo deixadas de lado, né? Porque todo mundo quer o que é novo, né? Vamos pensar aí, mais uma vez, no ramo educacional. Eu vou trazer outros exemplos também, para mim não ficar só na educação. Mas vamos pensar aí na educação propriamente dita por causa do contexto que nós estamos vivendo. Se as escolas particulares não aderirem ao sistema online,
muito provavelmente aqueles pais não vão manter aqueles alunos naquela escola, porque ele vai pensar, meu filho não está estudando. Então, as escolas tiveram que se adequar dentro do conceito tecnológico de inovação, né? Tiveram que inovar para poder promover aquele ensino. E se ela não entrar ali, ela vai se tornar obsoleta, com toda certeza, né? Máquina de cartão, né? Então, vamos pensar aí nos administradores aí. Muitas pessoas, quando começou, né, o processo de maquininha de cartão, né? Eu não vou falar nomes para não ficar tendencioso, mas quando começou o uso da maquininha de cartão, essa maquininha não foi aceita, não foi aderida por muitos empresários. Por quê? Porque ela tem uma taxa, né? E ninguém queria pagar a taxa. Então, muitas vezes, as pessoas, às vezes, colocavam um valor para a pessoa pagar, um valor X, senão não passava o cartão, né? Ou, às vezes, não tinha maquininha de cartão, né? E hoje, as empresas que não têm a maquininha de cartão, elas se tornaram obsoletas, porque a pessoa não compra. Porque a maioria das pessoas usa o cartão, é uma ou outra que não usa. Então, é disso que eu estou falando, né? É de se adequar dentro dos processos que estão acontecendo para não ficar obsoleto, né? Então, o Schumpeter, isso aí eu estou falando dentro da economia, tá, gente? Porque o Schumpeter, ele era economista, então ele falava muito sobre isso, sobre o processo de inovação e o mercado, né? Então, o Schumpeter, ele propunha que o papel central das propulsoras do processo de inovação, devido à possibilidade de obtenção de lucros extraordinários advindos da introdução de novas tecnologias no mercado. Então, ele acredita que as novas tecnologias no mercado são positivas, né? Então, ele diz assim, que elas são, que esses novos produtos, esses processos, essas novas formas de organização empresarial, a abertura de novos mercados ou a utilização de novas fontes de matéria-prima, para ele, a invenção está ligada à geração de novas ideias, né? Então, ele pensa que essa inovação, ela está ligada ao processo de conhecimento científico, propriamente dito, a sua aplicação na geração de novos equipamentos, ou artefatos, ou mesmo processos novos, mas sempre em fase pré-comercial. A inovação referia-se à inserção comercial de uma nova invenção na esfera técnico-econômica. Para isso, seria necessário um agente com uma expectativa de retorno econômico, o empresário inovador. Então, eu li aqui o trecho, mas eu quero só deixar um pouco claro para vocês aqui, para que vocês entendam melhor. A inovação aqui dentro desse conceito aqui está ligado mais a pessoas, a ideias, a pessoas que propõem coisas novas, né? Já a tecnologia, a gente falaria da técnica. E a inovação, nós estamos falando do capital humano. Então, volto lá naquela mesma teclinha que eu estou batendo no começo. Não tem como nós falarmos de inovação, tecnologia, sem falar em ciência, sem falar em cérebro, sem falar de desenvolvimento humano, né? Porque através daquele capital intelectual ali, através daquela mente ali, através daquele pensamento, é que nós vamos promover novas ideias, novas, né, coisas novas, né? Aí, só complementando a inovação aqui, antes de eu passar para o próximo slide, nós podemos também falar, né, aí vou ter que mencionar o nome para que vocês entendam mais ainda. Olha só, vamos pensar aí no processo de inovação. O Uber, ele não inventou o transporte ali, né, o táxi já existia, né, já existia o táxi, só que o Uber, ele agregou o valor, né, ele viu um valor nos motoristas comuns. Então, a empresa Uber, ela enxergou o valor. Então, o processo de inovação, nós temos que enxergar o valor do cliente, enxergar o valor da pessoa que está fornecendo aquela inovação, enxergar o valor da inovação, né? Então, isso daí é a diferença no processo de inovação, naquele processo criativo, naquele processo que traz soluções e que tem valor aquelas soluções. Não simplesmente criar algo, né? Mas criar algo inovador, né? Visionário, né? Ideias novas. Então, a gente também pode fazer uma relação aqui na nossa aula sobre empreendedorismo e inovação. Gente, embora você seja de outras áreas, às vezes você é do direito, às vezes você é da saúde, né? É imprescindível que nós falarmos de empreendedorismo e de tecnologia também, né? O empreendedorismo,
a arte de empreender, né? A arte de criar, ele está muito ligado à inovação, né? O empreendedorismo, ele pode ser definido como a capacidade de reconhecer a oportunidade para se criar algo novo, um novo mercado, um novo meio de produção ou uso de uma matéria-prima. Então, nós podemos, lá no site do Sebrae, a gente tem muita coisa bacana sobre empreendedorismo, que todos vocês, independentes das áreas que são, podem estar dando uma olhadinha lá, que é muito rico, tem vários cursos gratuitos que dá para fazer. E assim, empreender, gente, criar, você às vezes tem um emprego e você fala, não, mas eu já tenho meu emprego, mas você pode criar algo novo, né? Empreender é muito rico, é muito positivo. E eu queria comentar aqui nesse slide com vocês a respeito de um caso de empreendedorismo que eu sou apaixonada, até mesmo porque eu sou apaixonada por chocolates, então eu gostaria de trazer para nossa aula a história da Cacau Show, né? A gente tem aí o Alexandre Costa, né? Que é o fundador aí da Cacau Show. A mãe do Alexandre, ela vendia chocolates por encomenda, né? E aqueles chocolates ali, eles... chegou um ponto que ela não conseguiu mais atender os pedidos, né? Ela tinha os clientes e para ela não deixar os clientes na mão, ela achou melhor parar. Só que o Alexandre, ele já tinha 17 anos, ele achava muito legal ajudar a mãe, ele gostava daquilo e ele começou a fazer, né? Então ele começou a fazer os próprios chocolates, depois ele arrumou uma pessoa para ajudar ele, e que a fábrica, ele encomendou os chocolates e a fábrica de onde ele encomendou não conseguiu se adequar ao que ele estava precisando, a quantidade e para esse tamanho também que estava precisando. Então ele resolveu, juntamente com essa senhora que ajudava ele, a fazer os próprios chocolates. Então ele comprou os ingredientes e fez os chocolates. E hoje a Cacau Show já tem mais de 2.000 lojas espalhadas pelo mundo e 30 anos, né, de vida aí de empresa, né? Então eu trouxe essa história brevemente para vocês poderem entender o quanto é importante, às vezes, de pequenas ideias, né? A gente tem grandes ideias empreendedoras, inovadoras, né? E assim, coisas muito bacanas podem sair de nós, né? Às vezes observando uma necessidade, observando um novo método de produção, né? Agora eu vou passar a fazer dessa forma, né? Isso sim pode gerar uma ideia empreendedora, uma ideia inovadora, né? Processo de inovação e atividades de inovação em empresa inovadora. Então ela parte primeiro de uma ideia, uma invenção de algo novo, um produto, um processo, um serviço, né, organizacional ou tecnológico, né? E segundo, desenvolvimento ou produção de algo novo. Então aqui a gente coloca a ideia como se fosse um rascunho, né? E a gente tirasse do rascunho aquilo ali. Então no primeiro a gente tem a ideia e no segundo ponto a gente já tem a prática, né? Colocar aquilo em prática, a produção, a comercialização ali daquela coisa nova, né? E sobre os modelos de inovação? Davis, 94, também está na nossa apostila, esclarece que a ciência tem que abraçar mais do que através da tentativa do erro, de maneiras de proceder com que funcionem. A gente tem aí, ó, Thomas Edison, né? Ficou aí mais de 1.200 tentativas para inventar a lâmpada, né? Então a gente tem que abraçar mais do que a tentativa e erro, né? Nós temos que ter uma padronização das nossas ideias, né? Para a gente poder conseguir chegar no modelo de inovação. E Davis, ele coloca aí para a gente dois modelos aí, que é o modelo linear de inovação, ou Science Push. Esse modelo, o processo de inovação tecnológica é iniciado pela pesquisa básica, passando pela pesquisa aplicada, pelo desenvolvimento, pela engenharia, até chegar na comercialização pioneira. Então, antes de tudo, ele faz uma pesquisa sobre aquele produto, ele estuda sobre aquele produto para depois sim comercializar. E a gente também vai ter um modelo linear, ou reverso, né? Esse modelo linear, ele aponta todo o foco do processo de inovação na demanda identificada do mercado. Então, vi o problema, vi que está precisando daquilo ali, então eu vou naquilo ali. Eu não vou ter uma ideia, não, eu vou ter uma ideia a partir do que está precisando, né? Dessa forma, o conhecimento científico fica subordinado a solucionar problemas surgidos na procura pelo atendimento às deficiências do mercado. Então eu vi que... deixa eu pensar. Eu vi que eu poderia, vamos supor, numa empresa de ônibus, eu tenho ali o trocador e o motorista.
E eu vi que as empresas de ônibus estavam tendo um custo elevado com os cobradores de passagem e que muitas vezes o cobrador não tinha troco para voltar aquela passagem, o cobrador ele não tinha, ficava muito cheio ali o ônibus, toda hora alguém entrando, e eu tive a ideia de criar um leitor de cartão dentro do ônibus. Para quê? Para que todas as vezes que a pessoa passasse, a própria pessoa já encostasse o cartão digital, o cartão magnético, e aí ela mesma já passa. Então, com isso, em alguns estados, por exemplo, algumas cidades do Brasil já não tem mais cobrador. Por que não tem? Porque foi substituído pela máquina, né? A gente pode ver um modelo de inovação aí bem recente aí, que é aquele do cartão, né? Nosso cartão de crédito hoje não precisa nem enfiar na maquininha. É apenas por aproximação, que agiliza muito mais o trabalho da pessoa que está ali fazendo aquela leitura ali, né? Que ele só aproxima e já funciona. Além do que, com essa questão da pandemia, né? Também veio pensando no problema, porque se aquela pessoa não pode encostar no meu cartão magnético, então eu só vou fazer um pagamento por aproximação, né? Então esse daí é um modelo linear reverso.